Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta para o nosso momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos iniciar o estudo dos evangelhos. Nós vamos falar de cada um deles. E começamos com o primeiro deles, que é Mateus. Mateus, ele traz como figura central Jesus. Os evangelhos todos trazem como figura central Jesus. Mas em que aspecto Jesus é tratado aqui? É tratado como o Messias, como o filho de Davi. Neste livro nós vamos ver todas as profecias que haviam sido feitas no Velho Testamento serem cumpridas na pessoa de Jesus. O público é o judeu. Os judeus são o alvo para o livro de Mateus. Ele quer explicar aos judeus a figura de Jesus. O autor, entende-se que o autor seja Mateus. Mateus quer dizer dádiva de Deus. E ele era, na verdade, um cobrador de impostos. Mateus trabalhava para o Império Romano, cobrando taxas e impostos dos judeus. Ele não era bem visto exatamente por esta razão. Ele era desprezado pelos judeus, mas ele foi chamado por Jesus para um ministério mais importante. Os objetivos do livro de Mateus são estes. Primeiro, mostrar que a palavra do cristianismo, a palavra de Cristo, a palavra de Jesus era verdadeira. Então, havia verdade naquilo que se pregava. Em segundo lugar, e talvez até mais importante do que esse primeiro, é que Jesus é o cumprimento das profecias de Deus no Velho Testamento. Jesus é o Messias que haveria de vir. E ele traz aqui todas as profecias que são cumpridas no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Uma outra informação importante, um outro objetivo importante, é dar as instruções básicas para os novos crentes. Então, os novos crentes precisavam ter um fundamento, e ele estava trazendo esses fundamentos para os novos crentes. Uma outra situação que havia naquela época é que os cristãos, os novos cristãos, chamados assim cristãos, eram perseguidos pelas autoridades, eram perseguidos pelos romanos, eram perseguidos inclusive pelos judeus que tinham poder. Então, aqui ele buscou também dar um incentivo, dar um apoio para aqueles que estavam sendo perseguidos. E, por óbvio, com isso, ele também tratava de temas correlatos ao aprofundamento da fé cristã. Dar, então, esses fundamentos essenciais para os cristãos. Nós falamos várias vezes do cumprimento das Escrituras. E aqui eu fiz uma listinha com a passagem em Mateus e a passagem no Velho Testamento que foram cumpridas por Jesus. O nascimento de uma virgem e Deus conosco, né? O nome Deus conosco. O nascimento em Belém e ser pastor. Estar refugiado no Egito quando do seu nascimento e ser chamado de filho de Deus. A sua infância passada em Nazaré, que quer dizer renovo, e ser o Messias. O seu ministério de pregação na Galileia e ser chamado de luz para os gentios. O seu ministério de cura e ser chamado de servo de Deus. E a relutância em chamar a atenção das autoridades, porque ele não era um líder político, ele era um líder religioso, e ser um servo escolhido e amado por Deus. O seu ensino, que era feito por parábolas, proclamação do governo soberano de Deus. E entrada humilde em Jerusalém e ser considerado rei. A traição, a prisão e a morte de Jesus e ser, portanto, aquele servo sofredor.
estas as profecias mais importantes. Se o amado observar, Jesus não tinha poder de manipular nenhuma destas profecias. Então elas foram feitas efetivamente pela vontade de Deus. Elas não foram manipuladas, elas não foram forjadas, elas realmente ocorreram. Finalmente aqui, meu amado, quando o amado for estudar, lembre-se que o Evangelho ele vai estar dividido em 3 blocos principais. No primeiro bloco, a genealogia e o nascimento de Jesus estão apresentados. Mas por que isso é importante, Eleni? Porque o livro estava sendo escrito para os judeus e eles precisavam saber que Jesus era de uma linhagem real. O segundo momento é o ministério e o ensino de Jesus, ou seja, a vida de Jesus trazendo estas boas novas, trazendo esses fundamentos de uma nova aliança que estava sendo feita por ele. O Sermão do Monte, por exemplo, as parábolas, as inúmeras parábolas e os ensinos, o ensino aos discípulos que ele realizou. Finalmente, talvez a mais importante, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Amém, amado? Bons estudos!